Olá, mais uma vez, nossos queridos ouvintes. Estamos aqui para a segunda parte, como vocês já sabem, uma parte mais específica, mais focada para especialistas, com os nossos convidados de hoje, doutora Ana Paula Dalincourt e doutor André Abreu. Sempre bom continuar a conversa com vocês. Vamos trazer um pouco mais de informações de políticas de saúde pública, André. Sim. Porque, assim, muitas vezes o profissional microbiologista que está dentro do laboratório, trabalhando entre quatro paredes, o médico que está lá na UTI ou na sala de cirurgia, ele não tem essa percepção de tudo o que tem sido feito. E como você falou na primeira parte do nosso episódio, e aí vem aquele jargão, né? O Brasil não tem dados, né? O Brasil não tem publicações sobre resistência. Conta um pouco para nós, dentro do âmbito do Ministério da Saúde, da Anvisa, que você tem muita relação com eles também, e até fora disso, né? O que tem sido feito aí no combate e na prevenção da resistência antimicrobiana? Bom, primeiro, Marcelo, tem uma série de fatores que nós nunca consideramos como do rol de prevenção e controle de resistências antimicrobianas, mas são essenciais para isso, né? Então, eu costumo incluir nas minhas apresentações, uma linha do tempo, né, das ações do Brasil, principalmente depois da criação do SUS, né, que são fundamentais para o controle das resistências antimicrobianas. Se a gente começar na década de 60, nós tivemos nossa primeira lista de medicamentos essenciais, que depois virou RENAME. Na década de 70, nós temos a criação do PNI, nós temos a criação da Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, em 80, a criação do plano, do programa, né, de controle e prevenção de infecções hospitalares, depois são criação construções que vêm de várias décadas. Exatamente, né? Não são coisas que você vai chega e hoje você resolve e tal. Exato. Isso é uma construção, né? Quando o plano começou a ser desenvolvido em 2015, né, o Brasil já tinha um histórico de prevenção e controle de resistência. Pelo IPC, pela infecção e controle de infecções, pela controle de infecções hospitalares, saúde, segurança do paciente, a própria Anvisa já tinha, junto com o Ministério da Saúde, a rede RM. Exato. Né? Então, assim, já tinha um histórico. Já tinha um histórico. Exatamente. Não é do nada. Assim, não é do nada. Assim, o controle da venda de antimicrobianos aqui é de 2011. Sim, já né? tem praticamente 13 anos. Exatamente. Vários países tentam fazer isso hoje. E ainda não conseguem. Né? E ainda não conseguem, ainda tem dificuldades regulatórias. Então, assim, isso é um conjunto de ações, é uma malha bem estruturada de ações que estão dentro do seu sistema de saúde. Eu gosto da figura, né, André, desculpa te interromper, mas da figura do mosaico, né, que cada um vai lá e coloca uma peça e acrescenta mais uma peça. Cada peça é importante. Peça. Exato. Né? Então, o plano, né, quando a OMS lançou o plano global em 2015, né, e chamou todos os países a desenvolver seus planos nacionais e logo depois de 2016 o Brasil começou a desenvolver o seu próprio plano, o plano ele vem trazendo uma perspectiva de conexão. Sim. Essas coisas que acontecem, elas são conectadas num objetivo de reduzir os óbitos por infecções resistentes e, naquele momento, com uma visão muito clara de proteger, né, a eficácia e eficiência dos medicamentos disponíveis. Acho que ele fez os vasos comunicantes entre essas várias ações, né? Ligou tudo. E o Ministério da Saúde, ele tem um plano master, né, que conecta, é um plano multissetorial, então ali você tem Ministério da Ciência e Tecnologia, Anvisa, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, só o Ministério da Saúde já é gigantesco, você conectar todas as secretarias, né, e mais os conselhos, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, então é uma questão muito complexa. É uma tarefa hercúlea, né? E aí por isso que é importante falar que ele é de prevenção e controle da resistência antimicrobiana, porque nós não falamos só da infecção bacteriana, né? Muita gente não entende isso. Né? Para um país que tem essa diversidade econômica, onde nós ainda temos malária como um problema de saúde pública, falar dos antimaláricos, né, e da resistência aos antimaláricos é importantíssimo. Né? Da resistência à hanseníase, né, aos medicamentos anti-hansenianos, é importantíssimo. Né? Então, todo esse conjunto está dentro do plano. Assim, e as ações que existem ali, além do plano, né, que principalmente a estruturação da vigilância,
né? O acesso a medicamentos. Acesso é uma palavra-chave. Nós temos políticas para tuberculose que provê medicamento para TB resistente. Sim. Né? Isso gratuito, pelo SUS, com assistência. Exatamente. Né? Então, isso é importantíssimo para o sucesso de qualquer política pública. Então, isso tem que ser colocado. Além da questão da imunização, né, que a gente falou no primeiro momento, né, e não só, a Ana Paula lembrou muito bem, não é só a questão das vacinas para o complexo bacteriano. Isso. Né, é a vacinação de uma maneira geral. A proteção à saúde é essencial para a prevenção e controle da resistência. Se eu tenho uma proteção contra o vírus, eu acabo não precisando ser hospitalizado. Exatamente. Se eu não sou hospitalizado, eu tenho menos risco à infecção. Certo, professora Ana Paula? Aprendi direitinho. É que as pessoas fazem uma conexão meio dicotômica. Muito linear, né? Exatamente. Não, é doença antibiótica. Não, não é isso. É complexo. É complexo, como a gente disse, né? E Ana Paula, você está aí como pesquisadora, investigadora principal, né, num projeto que nós já falamos aqui no podcast anteriormente, que envolve múltiplas instituições, né? O recém-lançado aí site do Vigiran, né, que espero que repercuta bastante, porque é realmente uma iniciativa muito legal. A gente sabe que a importância que teve aí o André, que acabou convidando as pessoas para que participassem, escrevessem esse projeto, e você foi desde o início uma das líderes. Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, como que surgiu, a abrangência dele, o que ele envolve. Esse é um projeto que, assim, como o André estava falando, da importância do plano, ele é a base de todas as ações, né, de todas não, né, mas de ações fundamentais, que é a vigilância da resistência, porque a gente só pode, por exemplo, oferecer antibióticos para micobactéria multiresistente se você sabe quais os micro-organismos que existem. As micobactérias são resistentes ao quê? O que está disseminado no nosso país? Então, nas nossas bactérias, né, que é o foco principal desse projeto, então, qual é o perfil dessas nossas bactérias? O que está disseminado no país? Se a gente não sabe, se a gente não conhece, a gente não sabe nem como tratar, nem otimizar esse tratamento. Aquilo que você não mede, você não pode controlar. Exatamente. Né, André? Isso a gente repete como mantra aqui. Como mantra. E se a gente não faz da forma correta, ao diagnóstico, que isso também é a base né, para você ter um diagnóstico, você tratar o paciente com um determinado antibiótico, você precisa ter um diagnóstico correto. Exato. Então, o papel do laboratório é fundamental, porque se você lhe dá um diagnóstico errado, você vai tratar aquele paciente de forma errada e vai desenvolver resistência. Vai induzir uma pressão seletiva equivocada. E aí isso é uma bola de neve. Então, exato. Nesse projeto, né, que a gente começou, né, que eu estou como coordenadora, junto, na verdade foi o André, que foi o grande idealizador, me convidou por ser, né, do Laboratório de Referência Nacional da Fiocruz, Marcelo Piloneto, no LACEN Paraná, outro laboratório de referência nacional, Renata, que já fazia parte, né, que já era na CGLab, aí a gente chamou também, né, ele chamou o pessoal da Unifesp, que trabalha, o professor Arnaldo Colombo e João Nóbrega, que trabalham, são extremamente competentes né, e dedicados né? E especialistas na área de fungos, né, então focado principalmente para Cândida. Então a gente juntou esse grupo, né, o André juntou esse grupo e a gente submeteu um projeto para o CDC, que tinha aberto um edital em 2021. Internacional, né, aberto para o mundo todo. Eu não sou muito boa em números, Marcelo é muito melhor. Quantas pessoas? 23 instituições foram contempladas. Mais de 200 participaram, isso. Né, André? Muito bem. E uma delas, o nosso projeto, foi contemplado. E esse projeto é exatamente para o fortalecimento do sistema brasileiro de vigilância da resistência antimicrobiana, onde a gente foi incluindo hospitais pelo Brasil inteiro para melhoria do diagnóstico, melhoria de testes, né, para testes rápidos, para melhoria do tratamento desses pacientes. Mais direcionado, e com foco exatamente de Brasil. Então, assim, eu acho que o grande diferencial, né, então tem tantos hospitais quanto os LACENs, que são os Laboratórios Centrais de Saúde Pública. Todos os 27 de todos os estados fazem parte do nosso projeto, que é que a gente melhore cada vez mais esse diagnóstico desses micro-organismos, né, multiresistentes, então que a gente possa levar esse conhecimento para o Brasil inteiro. Eles participam de controle de qualidade. Participam de treinamentos. Exatamente. Tanto em loco quanto à distância. Exatamente. E a gente tem os níveis, né? Então, nos hospitais a gente tem o fortalecimento do diagnóstico rápido, né? Eles também passam por treinamentos, por tudo, né, como os outros LACENs, e no LACEN a gente tem os diagnósticos mais moleculares, para a gente ter uma noção maior de mecanismos de resistência que estão sendo disseminados. Uma especificidade maior.
Então, a gente vai melhorando cada vez mais essa rede de vigilância para conhecendo esses micro-organismos que estão disseminados no Brasil, que eu acho que isso é fundamental, porque a gente sempre tem muita informação de sul, sudeste, e muito menos de norte, nordeste, centro-oeste. Então, a nossa ideia é exatamente capilarizar isso para que o Brasil como um todo a gente possa ter essa informação do Brasil como um todo. Hoje são 19 estados participando, né? 25 hospitais em 19 estados, isso. Né? Fantástico, fantástico. E eu acho que essas iniciativas, nem sempre elas estão aparentes para todo mundo, né? Mas então, quem quiser conhecer, acesse o site lá, vigiram.org.br, e vocês vão ver uma série de informações. A gente pretende fazer desse site um hub, né, Ana e André? Que ele fique ali como uma fonte de consulta das informações epidemiológicas, de vigilância laboratorial, vigilância do controle e prevenção de infecções, né? Que no segundo ano teve aí a entrada da Anvisa, né? Se você puder comentar um pouco desse processo aí. Porque esse projeto é tão grande, né? Que a gente pode ficar aqui uma hora falando desse projeto. Então, tem toda essa parte laboratorial, tem a parte das cândidas, né? De diagnóstico e teste de sensibilidade e treinamento e educação para conhecimento das infecções por Cândida auris, que é um dos grandes problemas hoje em dia. E tem essa área que é do controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, que é infecções hospitalares, que tem a grande participação da Anvisa e alguns especialistas na área. Né, a Anvisa coordena essa parte, né, através da GVINS ali. Isso, e com a participação de alguns importantes infectologistas, como a professora Ana Gales, Eduardo Medeiros e Viviane Dias, que auxiliam a Anvisa nessas atividades. Então, são 2 hospitais dentro desse, que já fazem parte, né, de todo o projeto, né, nas outras atividades laboratoriais, e eles têm algumas atividades, então, para prevenção e controle de infecção, para medir se essas ações estão realmente impactando na diminuição desses micro-organismos dentro do hospital. Então, são atividades muito bacanas, muito legal. A gente visitou os hospitais, então eu pude lá ver, né, o que o hospital está fazendo e como era antes e como é depois. Isso tudo, para mim, que é o mais interessante, é como o engajamento das pessoas. Exato, elas se dedicam mesmo. Né? Por mais que a gente fornece insumos, contrata bolsistas ou dá controle de qualidade, mas você vê que as pessoas... Comprometidas com a causa. Né? Exatamente. Muito mais do que receber um insumo para o hospital, é como a pessoa se dedica e como a pessoa percebe que aquilo é importante. E isso vai ficar para sempre. Então, eu acho que isso que é... Eu adoro metáforas, né, Ana? Você já me conhece, sabe? Assim, eu vejo isso, André, como uma grande orquestra, né? Onde que tem uma pessoa lá que a única coisa que ela vai fazer é tocar o sino, o triângulo. Mas ela vai tocar, e se ela não tocar, vai fazer falta. Ou vai tocar o gongo lá no final da ópera. Mas ela é parte. Então, as pessoas têm diferentes papéis, diferentes níveis, mas todas elas sentem-se parte de uma grande orquestra que vem sendo muito bem orquestrado pelo nosso maestro, né, André? Eu queria que você voltasse um pouco atrás e falasse para nós da gênese desse projeto. Como assim, Planeto? Como é que vocês foram lá e participaram desse projeto do CDC e tal? Não, você me desculpa que eu fiz a expressão aqui, porque eu acho que é a terceira pessoa que me chama de maestro. Mas você tem vocação. Eu não sei, mas porque é a necessidade de conectar mesmo, e não necessariamente você fazer, mas é mostrar que as outras pessoas conseguem fazer também. Né? Bom, o projeto nasceu de um problema. Exato. Né? Grande problema. E a função que nós temos, principalmente dentro do Executivo Federal, é identificar o problema e tentar resolver. Exatamente. Né? E como resolver é outra questão. Né? Então, não tem como você resolver sem um bom time. Então, vamos lembrar que o contexto geral, nós estamos falando de 2021, a pandemia não tinha terminado ainda. Não, pelo contrário. Só se falava de Covid. Naquele momento, eu já estava fora eu já não era mais o coordenador geral, mas continuava pensando e apoiando as ações de resistência aos antimicrobianos, mesmo ali, naquele momento eu estava na Fiocruz. Vamos lembrar isso. Então, quando surgiu esse edital do CDC, né, e a ideia era realmente a gente conseguir estruturar aquilo que nós já sabíamos que era uma das vulnerabilidades. Né? Para se dar uma resposta, nós precisamos de gente capacitada, nós precisamos de laboratório bem estruturado, e não é estruturado só do ponto de vista de grandes equipamentos. Isso não resolve. E a Ana tocou num ponto aqui, gente motivada, e que sabe o que faz. E capacitada, sabe o que faz. Exatamente. Né? Então, assim,
tinha uma noção, eu conversei com o Renato, nós tínhamos uma noção de que assim, algumas pessoas não poderiam faltar. Não dava para colocar todo mundo, mas algumas não poderiam ficar de fora. Né? Que isso ia ser a gênese, o núcleo ali do projeto, e que o projeto também serve como um grande piloto para a implementação de política pública. Exato. Então o projeto não acaba no projeto. Ele não, porque o projeto tem início, meio e fim. E ele não é de pesquisa. Ele não é de pesquisa. Isso é importantíssimo quem está nos ouvindo entender. Né? Ele é implementação de política. Uhum. E ele juntou também, só para a gente interromper, ele juntou ações que já estavam ocorrendo, né? Exatamente, nós não reinventamos a roda. Por orientação do nosso maestro, né, Ana Paula? Traga para o projeto tudo que está sendo feito. Está sendo feito, a gente juntou iniciativas que já estavam sendo feitas. Né? E colocamos pessoas diferentes trabalhando numa mesma linha lógica, né? Porque tem academia, que não está fazendo um papel só de academia, porque é a academia que vai para o local, que ajuda na investigação, ajuda o controle de infecção, que mostra o resultado. Colhe a amostra. Então o projeto virou uma grande comunidade prática. Né? Que eu acho que esse, além do ensinamento que o projeto traz para o próprio Ministério da Saúde, né? Do que fazer, de como fazer, o que funciona. Né? Nós não estamos gastando dinheiro público para provar se funciona ou não. Né? O projeto está providenciando isso. Né? Tem um grupo de pessoas quebrando a cabeça dia e noite, entendeu? Com certeza. Para ajustar todo esse parâmetro e entregar uma coisa. Olha, isso funciona. Vamos implantar esses laboratórios, eles estão prontos para poder dar essa resposta. Né? Isso aconteceu e foi resolvido dentro desse ambiente hospitalar. Então, acho que essa é a grande questão, o que dá orgulho. Não é o projeto pelo projeto, é o projeto que vai render um paper no final e todo mundo vai ficar feliz, uma apresentação no Congresso. Não é isso. Afinal, a gente nem fez a apresentação do Congresso em relação a isso. Publicamos nada ainda. Publicou nada. Mas é essa questão, é você juntar um grupo de pessoas que tem conhecimento, que tem habilidade de... ter conhecimento não quer dizer que você saiba ensinar. Né? Que você tem conhecimento e tem habilidade de ensinar, sabe? E criar capacidade dentro do país. Exato. Né? Para que isso se torne realmente uma política pública, para que o Ministério possa dar continuidade, né, dentro das suas ações com isso. E os resultados já estão aí. Vários laboratórios que não faziam uma série de exames, né, de testes para resistência, estão fazendo agora. Sim. A gente tem várias experiências. Para quem quer um pouco mais de laboratório e conhece linguagem técnica, né, a gente viu o excelente desempenho da imunocromatografia, né, Ana Paula, até nos ajudando na parte molecular. Vimos a resistência a certas drogas que nem foram introduzidas no Brasil ainda. Né? Exato. Então, nem estão sendo utilizadas e já tem bactérias resistentes circulando. Vimos oportunidades de investigação de novos genes que a gente achava que a prevalência era baixa, e quando foi descobrir a OXA24, né, que foi o teu laboratório auxiliando o nosso, e a gente viu que hoje tem um clone disseminado de OXA24 no sul do país, e que estava não detectado porque não se pesquisava. Então, uma série de oportunidades de melhoria eu gosto de chamar, né? Exatamente. E que podem se tornar perenes quando a gente alcançar aí que isso vire uma política pública, ou quem sabe, né, um grande desejo nosso, um programa dentro do Ministério, e que a resistência vá sendo controlada da melhor maneira positiva. Eliminar nós não vamos, né, André? Eliminar a resistência antimicrobiana é uma utopia, né, Ana? Mas assim, mitigar, diminuir os danos, prolongar essa disseminação, de estender ao máximo ela para que ela não ocorra em picos elevados, como ocorreu durante a pandemia, é tudo que a gente não quer, né? A gente quer que a curva diminua, pare de crescer, não vai sumir, é muito difícil, mas a gente vai chegar num patamar aceitável aí de X% de infecções por multiresistentes, né? Uma das coisas que a gente discute, né, no comitê, principalmente esse ano, 2024 é interessante falar isso, que as pessoas às vezes não estão acompanhando. 2024 é um ano muito sensível para a resistência aos antimicrobianos. Vamos usar o jargão aqui, né, porque tem uma conjunção política acontecendo, né, em 2024 que vai ditar
o ritmo que as coisas, ou deve ditar o ritmo como que as coisas se desenrolam nos próximos anos. Então, tem uma agenda da OMS que foi lançada agora de prioridades estratégicas e operacionais para o período de 2024-2025, tem um plano de ação para controle de infecção hospitalar sendo lançado também, já com todas as estratégias colocadas. Tem uma reunião de alto nível, né, que vai ocorrer agora em setembro, paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas. A primeira que aconteceu só para a resistência foi em 2016, então assim, é uma quase 10 anos, né? Quase 10 anos, então é uma outra, um outro momento de compromisso dos países, de discussão, né? Então assim, isso tudo faz de 2024 um ano especial, né? Bem especial para essas ações. Alinhamento de planetas. Exatamente, isso. E isso a gente precisa ver como também uma oportunidade. Exato. Né? O lançamento do novo plano agora no Brasil, que já está em desenvolvimento, já está em discussão com várias áreas, a Anvisa já fez o dela, já teve as contribuições no plano do Ministério, o MAPA já fez o dele, também já deu as contribuições no plano do Ministério, essa questão de saúde única, e eu vou me corrigir aqui, porque no Brasil nós adotamos o termo uma só saúde. Uma só saúde. Né? Então já foi lançado, já foi publicado o decreto do Comitê Interministerial de Uma Só Saúde, onde resistência aos antimicrobianos vai ter um subcomitê. Sim, é uma das prioridades, né? Exatamente, porque então temos um lugar de governança. Para quem não está muito acostumado, né, André, Uma Só Saúde é aquela interface entre a saúde animal, humana e ambiental, né? Onde a resistência antimicrobiana é um dos melhores pilares, exemplos, né? Um dos pilares onde acontece nitidamente essa relação, né? Mas que ótimo, que ótimo. Ana Paula, você quer fazer alguma consideração final dessa nossa agradável conversa? Queria deixar algum recado para os microbiologistas, infectologistas, profissionais médicos, farmacêuticos, biólogos, biotecnólogos, biomédicos que estão nos assistindo? Bom, eu queria agradecer muito, acho que, né, como eu falei, esse canal é fundamental, eu acho que é uma ótima forma, porque eu acho que é a coisa mais importante, então tá bom, acho que é meu recado é que a gente precisa, sim, urgentemente, cada vez mais disseminar de locais como esse para divulgar e conscientizar a população. Então, parabéns, Marcelo, muito obrigado. E que todo mundo que esteja ouvindo, que assistam os outros vídeos que tem cada um melhor do que o outro, que assistam os vídeos da Teri, que assistam outras coisas, que assistam informações confiáveis. Isso, acho que isso é uma coisa fundamental, que procure os canais oficiais, né? De locais, né, de instituições realmente sérias, porque tem muita coisa por aí, mas tem muita coisa que não é verdade. Muito fake news, muita coisa falsa. E tem muita coisa legal que a gente pode disseminar e pode, né, divulgar para todo mundo. Então, gratuita, né, até, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, vamos cada vez mais nos conscientizar e conscientizar os outros da importância desse problema, que é um problema sério e que muitas vezes as pessoas não enxergam, né, porque, mas voltando só rapidinho no início, no primeiro pedaço do podcast, que você estava falando que é um problema de saúde única, porque realmente, assim, é muito difícil para as pessoas entenderem, porque às vezes você tem uma infecção, né, por um vírus, você tem o seu problema. Né? Você pegou a dengue, você não vai transmitir para ninguém. Mas você, quando tem uma infecção você toma um antibiótico, você pode passar essa doença para várias pessoas. Como é que vamos explicar melhor? Na verdade, você não vai passar a doença, mas você vai ter o problema, você está causando resistência em você não está passando um problema só para você. Você vai transmitir. Essas bactérias que estão em você, que são resistentes, podem causar doença em outros. Então, o que você faz com você mesmo, o antibiótico que você toma para você, não é um problema só para você. Exato. É um problema para a população. Então, isso é que é fundamental a gente divulgar e conscientizar. Obrigado, Ana. Obrigado. E esse programa só existe porque vocês existem, né? Eu não poderia me auto-entrevistar. Então, graças a Deus, a gente tem pessoas maravilhosas, né? Tem que fazer diferente agora. Tem que ter alguém para te entrevistar. Grandes conhecedores da microbiologia, né? E aí, ter vocês aqui é um prazer. André, por favor, suas considerações. Marcelo, acho que, em primeiro lugar, eu acho que a generosidade, né, e a sua disponibilidade em tomar parte do seu tempo de uma agenda que é extremamente cheia para promover esses encontros aqui, eu acho que isso é fundamental, é parte parte do plano.
É o nosso ópio, né? É o nosso ópio. Porque isso é disseminação de conhecimento, sim, sabe, de uma maneira muito, muito generosa e solidária. Trazer pessoas diferentes, como já estiveram aqui, e espero que estejam mais, né, para poder falar de um tema de uma maneira livre, sem aquela amarra da apresentação, tem que isso, tal, tempo corrido. Falar de uma maneira muito leve, de um tema que é muito pesado. Exato. Né? E isso é o que é difícil, né, André? Que é tornar um assunto complexo de fácil compreensão para o nosso público. Exatamente, Por o outro lado, eu acho que assim, precisa mostrar a capacidade, né, que o país tem de liderar uma agenda regional, ou de pelo menos melhorar a visibilidade das suas ações internamente. Exato. Né? Nós estamos falando de profissionais que são extremamente capacitados, profissionais que estão nos estados, profissionais que estão nos laboratórios municipais, gente que precisa desse apoio, dessa, né, oportunidade, dessa elucidação de algumas dúvidas. Nem tudo está na placa, sim, de Petri, né? Hoje está no PCR, eu sei tudo, mas assim, nem tudo isso ajuda muito a resolver alguns problemas. Nós não vamos conseguir suplantar essa dificuldade, o desafio da resistência aos antimicrobianos, sem colaboração. Tá, sem colaboração, sim, humana, sem colaboração técnica, sabe, sem colaboração econômica, sabe, de uma visão ampla, multissetorial, interdisciplinar, né, entendendo como essa malha, né, de engajamento funciona. Grandes problemas requerem grandes soluções. Isso, né? E problemas comuns, as soluções têm que ser comuns. Né? Não tem outra maneira. Sim. Né? Então, assim, pelo lado do Ministério, nós estamos trabalhando no novo plano, já nessa perspectiva, né, dentro do Comitê de Uma Só Saúde, que vai ser lançado agora no segundo semestre. É um plano que ele traz muito mais o SUS, né, porque sim, nós vamos tratar muito mais de equidade, de população vulnerabilizada, como no caso nós falamos aqui da questão das mulheres, crianças. Entender essas dimensões que são diferentes, sim, né, então dá uma visão mais ampla, mais solidária do problema. Estamos ansiosos pela publicação do plano. E trabalhar o plano. O plano nada mais é do que o conjunto de ações. A reunião das ações. E a contribuição de todo mundo. Exato, perfeito. Bom, muito obrigado mais uma vez à doutora Ana Paula, doutor André, pela tarde agradável, pela nossa conversa, e nos vemos em breve. Com certeza, Até. Muito obrigado.